Demorou um ano, mas finalmente está completa uma das maiores adaptações da história do cinema. E o Wicked é uma grande adaptação, não porque é excelente. Talvez seja, a gente vai descobrir até o fim desse texto. Mas é porque é uma adaptação da adaptação da adaptação. Calma que eu explico. Os dois filmes de Wicked são adaptações do musical da Broadway, que por sua vez é uma adaptação do livro de mesmo nome, que é uma reimaginação do filme de 1939, que é uma adaptação do livro de L. Frank Baum. Então, é uma adaptação da adaptação da adaptação de um livro, e essa reinvenção em camadas é a maior armadilha de Wicked Parte 2. Mas eu tô me adiantando. Antes, vamos relembrar o argumento desse filme. Bora falar de Wicked Parte 2? Tempos após os eventos do primeiro filme, a métrica de tempo aqui é bem confusa, porque o elenco humano não mudou nada, mas foi tempo suficiente para um filhote de leão se tornar adulto. Então, alguns anos? Que seja, tempos após os eventos do primeiro filme, Elphaba foi declarada a maior inimiga de Oz e é vista e tratada assim pelo povo que acredita completamente no discurso do mágico e da Madame Morble. A dupla de vilões também usa a Glinda como arma de manipulação e um contraponto à figura da bruxa má que eles criaram. Trabalho que ela aceita para tentar resolver o embate e trazer a amiga de volta. No. No way! I'm obsessulated. Mas quando a professora comete um atentado contra Nessa Rose, a irmã de Elphaba, para atrair e capturar a bruxa má, é que a história de fato começa, dando início aos eventos de O Mágico de Oz, a aventura original com a Dorothy e a sua trupe, e, consequentemente, criando os embates decisivos entre os personagens principais dessa história aqui. Eventos que parecem muito empolgantes, mas que demoram a acontecer e não são mostrados de forma coerente. Segundas partes de filme já são complexas pelo simples fato de ser uma continuação, que, geralmente, exigem que se tenha visto o filme anterior. É algo até esperado e algumas sequências até conseguem funcionar isoladamente. Mas esse não é o caso de Wicked Parte 2, que ainda tem o agravante de deduzir que o público conhece a história de O Mágico de Oz, coisa que, curiosamente, o primeiro filme não exigia. Os eventos desse filme tentam se encaixar na história do clássico original, soando meio forçado em muitos momentos, especialmente quando transforma alguns personagens de forma repentina para caber na história. A sensação é que, apesar de existir um mundo inteiro mostrado espertamente em uma cena onde o mágico brinca com um globo igual o grande ditador de Chaplin, colocando uma camada extra na discussão de regime totalitário, tudo o que acontece de importante na história é com a mesma meia dúzia de pessoas. Pois é, um mundo inteiro, mas só tem 6 pessoas que importam? É igual Star Wars, quando decide que todo mundo precisa ser Skywalker ou Palpatine para ser relevante para a história. Se eu reclamo disso em Star Wars, seria hipocrisia não achar ruim também o Wicked. E apesar de toda essa conexão, o filme não mostra nada da jornada da menina do Kansas, nem mesmo para mostrar melhor o desenvolvimento de Boq e Fiyero. O primeiro a gente até entende o motivo de seguir com ela, mas as motivações do Fiyero são, no mínimo, contraditórias. É uma abordagem pouco criativa e que exige conhecimento prévio da história do Mágico de Oz, coisa que o primeiro filme não fez, porque embora use a Terra de Oz, a Glinda e a Bruxa Má, ele conseguia ampliar o universo, dar mais bagagem para elas, criar novos personagens e ambientes, o que tornava a sessão prazerosa para quem conhece o clássico, mas não excluía quem não conhecia. E por falar no desenvolvimento das personagens principais, esse continua a acontecer aqui. Acredito que dessa vez com mais foco em Glinda. Apesar de Elphaba ainda ser a protagonista, ela já desabrochou. Já sabe quem é, sua trajetória agora é sobre a luta contra o mágico. É a personagem de Ariana Grande que precisa lidar com uma dualidade totalmente nova, já que ela tenta jogar nos 2 times e precisa fazer escolhas complexas, coisa que a Ariana Grande faz surpreendentemente bem. Outro que tem uma dualidade bastante interessante é o mágico, um personagem detestável, mas cheio de carisma, truques de palco e vivido pelo Jeff Goldblum, que a gente adora. Aliás, ele parece estar se divertindo à beça, o que pra gente é muito interessante de assistir. Enquanto isso, o Jonathan Bailey até convence como pivô de um triângulo amoroso, mas ele nunca tem a química com a Cynthia e a Ariana semelhante à que elas têm uma com a outra. O que tudo bem, funciona, afinal a história é sobre a amizade delas. Outros personagens como Nessa Rose e Boq têm relevância, mas um desenvolvimento corrido, resultado dos muitos temas que o roteiro tenta tratar com uma didática extremamente repetitiva.
A crítica social aqui é quanto ao domínio exercido por um regime totalitário através da desinformação, as fake news, e da construção de um inimigo comum, que no caso são os animais falantes e a Elphaba. A repetição dessa discussão, somada a uma trama mais restrita pelas conexões com a história original, faz com que essa segunda metade tenha um ritmo irregular e em alguns momentos bem cansativo. As melhores canções também estão na primeira parte, onde surgem de forma mais orgânica, ampliando as cenas, enquanto aqui as músicas muitas vezes interrompem a história para acontecer, em especial as duas canções novas criadas especialmente para esse filme, para poder concorrer ao Oscar, já que precisa ser canção original. The Girl in the Bubble, uma reflexão da Glinda sobre seu papel em Oz, suas crenças e a pessoa que ela deseja ser, interrompe completamente a trama para nos mostrar a Ariana Grande cantando uma canção pouco memorável. Já No Place Like Home, interpretada por Erivo, ao menos consegue fazer alusão ao filme de 39, e tem a função de mostrar a fuga dos animais e reforçar a promessa de luta por eles da protagonista. Mas também não é essencial para a trama e é interpretada em meio a animais de CGI, soando artificial demais. E por falar nos efeitos computadorizados, apesar de extremamente bem feitos, o uso maior deles nessa sequência fazem as cenas soarem menos reais, e com isso tiram um pouco do peso. A sequência da canção No Good Deed, por exemplo, traz uma entrega absurda de Erivo, uma música bem forte, mas que perde impacto em meio a um grande castelo de CGI e macacos voadores. É muita coisa para dividir a atenção. Dito isso, cenários, figurinos e maquiagem mantêm a excelente entrega já vista no primeiro filme. Oz é realmente mágica e grandiosa. E o filme ainda traz boas sequências, como o embate e a despedida das duas amigas. Expect me to fly? Be encouraging. Preso na armadilha de ser resultado de múltiplas adaptações e um pouco refém delas por causa disso, Wicked Parte 2 é eficiente, mas menos criativo, empolgante e divertido do que a primeira metade da história. Uma falha que não vem só do filme, mas do musical em si. John M. Chu tentou contornar esse desfecho mais morno e, com a ajuda de equipe e elenco carismáticos e esforçados, consegue encerrar a história de forma digna, mas não alcança o mesmo brilhantismo da parte 1. Se você chegou até o fim desse vídeo, diz aí nos comentários se você amou o Wicked Parte 2 ou prefere ficar com a primeira parte como eu. Bora conversar? Tem crítica do primeiro filme aqui no canal, além de vários vídeos sobre o Mágico de Oz de 1939. Vou deixar os links para todos eles aqui na descrição. Não esquece de curtir esse vídeo, seguir o canal para mais críticas e eu te vejo no próximo vídeo.